Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor Carlinhos, novamente aqui com você. Hoje eu quero conversar um assunto de suma importância, né? A questão da criação de filhos, da educação de filhos, como que eu faço para mim educar meu filho, como que eu faço para os meus filhos se tornarem boas pessoas, bons filhos, para quando eu tiver velho, né, numa idade já bem alcançada, eu possa ter sossego, eu possa ter uma velhice tranquila e uma velhice de paz. Então eu quero conversar esse assunto, pois eu sei que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é um mundo muito complexo, muitas crises acontecendo aí neste mundo. Então eu quero trazer alguma orientação da parte de Deus para você, papai, para você, mamãe, mostrar para você algumas maneiras, né? Algumas chaves, algumas formas de você criar e educar o seu filho para a glória de Deus, tá bom? Então vem comigo e venha ser edificado em um nome queridos de Deus. Muito bom estarmos aqui juntos. Eu gostaria que você usasse a palavra de Deus. Eu quero conversar com você sobre a criação de filhos, a educação, a formação, mas baseado usando a palavra de Deus, tá bom? Baseado na palavra de Deus. Então use a sua Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo de número 9. Enquanto você procura Provérbios, capítulo 9, versículo 9, eu quero convidar você e fazer esse convite já a partir desse momento a você ser inscrito nesse canal, a você edificar sua família com mensagens abençoadas que sobe aqui toda semana neste canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho, tá bom? Deixa o seu like, tá bom? Para que essa mensagem e tantas outras desse canal venham ser recomendado para tantas outras pessoas, tá bom? Então vai lá e compartilha aí com os seus amigos, compartilha aí com a sua família, tá certo? Para que outras pessoas conheçam também esse canal e venham ser edificados com esta mensagem, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Provérbios capítulo 9, versículo de número 9 diz assim a palavra de Deus: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Veja como aqui a palavra de Deus, ela discorre, né, nos conselhos para a nossa vida, para a nossa casa. Veja como a palavra de Deus, ela nos ensina a modelar a nossa família, a construir a nossa casa na vontade de Deus. E amados, sabemos que criação de filhos, educação de filhos, formação de filhos, não é fácil, não é fácil. No mundo que a gente está vivendo, a gente ensina uma coisa dentro de casa, né? A gente orienta, fala, instrui, e aí quando chega lá na escola, na faculdade, né? Quando chega no lugar em que eles passam a maior parte do seu tempo com os amigos, né? Com terceiros, aí eles começam a absorver outros tipos de ensinamento e, por incrível que pareça, muitas vezes parece que eles conseguem absorver mais lá de fora do que mesmo de dentro de casa. Então quero mostrar para você, acentuar pelo menos 5 visões que nós precisamos aplicar na educação dos nossos filhos, que nós precisamos pautar como pais e como mães, que nós precisamos colocar e agregar na vida dos nossos filhos. Amém? Então receba essa primeira visão. Seja o exemplo que o seu filho precisa. Se nós desejamos e queremos formar bons filhos, bons mentores, bons pais, bons maridos, boas esposas no futuro, então eu preciso entender que a minha educação que eu vou dar para o meu filho, na formação dos meus filhos, é o meu exemplo. Afinal de contas, o exemplo, ele fala muito mais alto do que as palavras. Fala muito mais claro do que as nossas palavras. Criar os nossos filhos, nós criamos sim, através das palavras, ensinando certas atitudes, mas eles vão aprender muito mais com o meu exemplo do que com as minhas palavras. Eles vão seguir muito mais
o que eu sou do que eu faço ou do que eu mesmo digo para eles. Então, cuidado com o seu modelo de vida que você, papai, que você, mamãe, está dando, está passando para o seu filho. O seu filho, ele vai absorver o seu exemplo. Se você for um péssimo exemplo, ele será um péssimo exemplo no futuro para a sua casa, para a sua família. Se você for um bom exemplo como marido, como mãe, como trabalhador, como líder, como cristão, eles vão absorver este exemplo para a sua vida pessoal. Afinal de contas, você vai passar e os seus filhos, já na velhice deles também, eles vão lembrar de quem foram os seus pais. Então, cuidado com o exemplo, porque você educa o seu filho, você ensina o seu filho através do seu exemplo. Segunda coisa que nós podemos também e devemos aplicar na formação dos nossos filhos, queridos, nós devemos ensiná-los e devemos tratá-los da melhor maneira possível, mas não devemos tratar todos da mesma maneira. Presta atenção nisso. Você não pode tratar todos os seus filhos da mesma maneira. Pastor, então eu tenho que tratar um de um jeito e o outro de outro, eu tenho que amar mais a um e amar mais o outro. Eu não estou falando na questão de amar. Amar, você tem que amar todos de igual para igual. Agora, a forma como você trata um não é a mesma maneira que você vai tratar o outro. Por quê? Compreenda o que eu estou dizendo para você. Você tem um filho que ele é bem mais agitado e talvez você tenha outro filho que esse é mais sossegado. Você tem um filho que você fala uma vez, ele entende. E talvez o outro filho você fala e ele não entende na primeira vez. Você tem que explicar diversas e diversas vezes. Talvez um dos seus filhos, ele é mais amigável, o outro já é mais difícil, já é muito temperamental. Então, como que eu vou tratar na mesma proporção os meus filhos? Eu vou errar nessa educação se eu estiver tratando os meus filhos de igual para igual. Se eu estiver tratando todos da mesma maneira, eu vou estar prejudicando a formação e a educação dos meus filhos. Eu tenho ouvido muitos pais falarem isso. Poxa, pastor, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Porque eu tratei os meus filhos da mesma maneira. Eu dei o tratamento da mesma forma. Aí está o erro que esse pai, que essa mãe acabou cometendo. Entenda, você deve amar todos da mesma maneira. Agora, tratar todos de igual para igual, não, queridos. Você precisa tratar o seu filho da maneira como ele consegue absorver. Se você fala tranquilamente e você consegue levar a vida de forma tranquila, beleza. Agora, se o outro é mais duro, é mais difícil, é mais complicado, você vai ter outras maneiras de tratar esse filho. Nunca trate os seus filhos da mesma maneira. Você poderá estar estragando os seus filhos. Entenda isso. Terceira coisa que nós devemos observar na educação e na formação dos nossos filhos. Terceira coisa que eu preciso observar. Eu preciso corrigir os meus filhos na hora do seu erro. Deixa eu dizer para você, eu preciso corrigir os meus filhos na hora que ele errar. Muitos pais tendem a corrigir o seu filho horas depois que eles têm errado. Querido, compreenda isso. Se você vai disciplinar, brigar, aceitar um animal, um dia depois que ele bagunçou o lixo, que ele rasgou o sofá, que ele fez alguma travessura, no momento que você for corrigir aquele animal que você tem na sua casa, ele não vai entender por que você está batendo, você está corrigindo, você está gritando ele. Da mesma maneira são os filhos.
Se você não corrige o seu filho no momento que ele erra, na hora que ele erra, depois quando você vier corrigi-lo, ele não vai compreender o porquê que você está brigando ou reclamando com ele. Nós, pai, devemos entender isso. Precisamos disciplinar os nossos filhos na hora certa, no momento exato, na hora que ele errar. Eu preciso chamá-lo e discipliná-lo. Não importa aqui, né? Eu não vou entrar nesse conceito agora, na questão da forma da disciplina. Se é um carão, se é um chamar de atenção, se é um açoite, se é uma palmada, isso não importa. Eu preciso disciplinar o meu filho, corrigir o meu filho na hora certa, ok? No momento certo, porque essa é a forma de nós criarmos e formar os nossos filhos. Quarta maneira, ensine sempre a verdade sobre a pessoa de Deus para eles. Você pai, você mãe, tem ensinado quem Deus ele é para o seu filho? Ou você simplesmente tem levado apenas ele à igreja? Você tem mandado ele apenas à igreja? Você precisa ensinar o seu filho a respeito da pessoa de Deus. Não é... Tem muitos pais que ensinam que Deus é um bicho papão. Olha, se você mentir para o papai, se você mentir para a mamãe, Deus vai lhe castigar, Deus vai lhe punir. E aí a criança vai crescendo com aquela mentalidade, com aquela ideia de que Deus é um Deus maligno, de que Deus ele é um Deus mau, de que Deus ele é um Deus que bate. Querido, eu preciso ensinar o meu filho. Os meus filhos precisam ser formados através do ensino das Escrituras. Eles precisam entender quem Deus ele é no seu amor e quem Deus ele é na sua justiça. São duas coisas que não se separam nunca. O amor de Deus e a justiça de Deus, ok? Deus ele ama, mas ele nunca abre mão da sua justiça. Deus ele é justo, mas ele nunca vai abrir mão do seu amor. Nós devemos formar os nossos filhos, levando-os a entenderem quem Deus ele é na sua pessoa. Quinto e última coisa que nós precisamos pautar na formação e na criação dos nossos filhos. Presta atenção nisso. Ensine seu filho a ter responsabilidade. Ensine os seus filhos a terem responsabilidade. Ensiná-los desde criança é muito necessário. Ensinar eles a levantar e arrumar a cama, isso forma um caráter excelente nos filhos. Ensinar o filho, nas primeiras horas do dia, a priorizarem as suas atividades, né? A fazer as suas tarefas de casa, a tarefa escolar, a ter responsabilidade, a colocar o seu sapato no seu devido lugar, a colocar sua roupa no seu devido lugar, a colocar o copo no seu devido lugar. Isso são responsabilidades simples, mas que isso vai fazer grande diferença na vida dos filhos futuramente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem filhos que começam a ter responsabilidade de cedo. Não estou falando aqui de 2, 3 anos, 4 anos, mas eu estou falando de filhos que já têm mentalidade, que já podem assumir uma responsabilidade de encher as garrafas, de pôr o lixo para fora, de varrer o quintal, de arrumar o próprio quarto. São pequenas responsabilidades que vão estar sendo formada no nossos filhos um caráter de homens e mulheres de responsabilidade. Então não fuja disso. Ensine os seus filhos, se preocupe com isso. Papai e mamãe, olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim fechar a nossa conversa de hoje. Dá a instrução ao sábio e ele será mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Quanto mais você se preocupar com seus filhos, ensiná-los assim, com o seu exemplo, tratar, a todos, não da mesma maneira, mas dentro e conforme a personalidade de cada um, corrigi-los na hora que errar,
ensinar a verdade sobre a pessoa de Deus e ensiná-los a ter responsabilidade, nós vamos levar os nossos filhos a serem pessoas sábias, prudentes, responsáveis, tementes a Deus, filhos que compreendem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então guarde essa palavra, compartilhe com mais pessoas, leve essa palavra para mais outras vidas, tá bom? Você tem amigos, você tem familiares, compartilhe ao máximo que você puder, tá certo? Pois certamente tantas outras pessoas, pais e mães, estão precisando ouvir esta palavra da parte de Deus, tá bom? E se você ainda não é inscrito, vai aí, aproveita, se inscreve, tá bom? Ativa todos os sininhos, deixa o seu like e faz o seu comentário para a glória de Deus, tá bom? Querido, fique na paz do Senhor, que a bondade de Deus habite sua casa, habite seu lar e que a graça do Senhor venha e se derrame fortemente sobre você e sobre toda a sua casa, tá bom? Forte abraço, cheiro no vosso coração. Até o nosso próximo encontro.